Pedia agora ao José Carlos Clemente, diretor de empreendimentos da Infraestruturas de Portugal, para apresentar este corredor e nos falasse também dos desenvolvimentos atuais na sua execução. José Carlos, a palavra é tua. Obrigado, Zé Limão. Boa tarde a todos. Portanto, vou tentar expor de uma forma relativamente sintética o que é o Corredor Internacional Sul e, obviamente, a sua importância estratégica dentro do Ferrovia 2020. Isto se conseguir começar a passar os slides, eu acho que estão. Embora já tenha sido falado pelo Sr. Secretário de Estado, portanto, o Corredor Internacional Sul insere-se num programa mais vasto que é o Ferrovia 2020, onde temos 4 grandes corredores, 4 grandes grupos, digamos, de empreendimentos. O Corredor Internacional Norte, que promove a ligação dos portos do Norte à fronteira com Espanha em Vilar Formoso. O Corredor Internacional Sul, vamos falar hoje, que promove a ligação dos portos do Sul, Sines, Setúbal, Lisboa, a Espanha através de Badajoz, de Caia Badajoz. O Corredor Norte-Sul, com intervenções que temos vindo a desenvolver na linha do Norte, mas fundamentalmente na linha do Minho, através da eletrificação e da sua sinalização, e que também, no fundo, faz a ligação à Espanha através de Valença. E depois todo um pacote chamado de corredores complementares, onde temos intervenções de algum vulto, na linha do Douro, entre Caíde e a Régua, que já foi feita a primeira parte, entre Caíde e Marcos, estamos agora a fazer o Marco-Régua, a linha do Oeste, já estamos a trabalhar entre Molessas e Torres Vedras e lançámos o concurso até às Caldas da Rainha, a linha de Cascais e também a eletrificação do que resta da linha do Algarve, entre Tunos e Lagos e Faro e Vila Real de Santo António. O Corredor Internacional Sul tem, efetivamente, uma relevância estratégica importante, não só à escala nacional, porque liga o Porto de Sines, que representa 56% da carga movimentada nos portos nacionais, tendo uma cota de mercado da ferrovia bastante significativa, é a maior de Portugal e penso que até da Península Ibérica, com 81%, pelo menos em 2014. Tem uma importância, obviamente, à escala ibérica, porque promove a extensão do Interland dos portos de Sines, Setúbal e Lisboa para a Península Ibérica, sendo a Espanha o nosso principal parceiro comercial. À escala europeia, e também ouviremos com certeza falar disso, o professor Secchi, promove, no fundo, a eliminação de um dos principais missing links que existia na rede transeuropeia de transportes, através da integração de Portugal no corredor atlântico e a sua ligação a Espanha, França e Alemanha. O corredor internacional sul tem como, digamos, desidrato principal aquilo que está no trajeto desenhado a azul, que é, no fundo, complementar as linhas existentes, que temos vindo a beneficiar desde o Porto de Sines, passando pela ligação ao Poceirão até Évora, e à construção da nova linha entre Évora e Elvas. Isto para obviar aquela linha amarela, que no fundo é o trajeto que hoje temos, para que os comboios que saem de Sines e se destinam à Espanha tenham hoje que percorrer. Portanto, têm que subir a linha de Vendas Novas, ir ao entroncamento, linha do Leste e chegar a Badajoz. Isto tem como consequência uma redução da extensão do percurso desses comboios de 140 km e uma redução do tempo de percurso de 3 horas e meia, o que é, obviamente, bastante significativo e que tem como consequência uma redução de custos de cerca de 50% em termos do custo do transporte. Também em termos de capacidade, nós temos atualmente instalado isto no trajeto, no Corredor Internacional Sul, uma capacidade de 36 comboios dia com 400 metros de comprimento. Nós estamos a preparar os cruzamentos para que os comboios possam ter 750 metros e essa capacidade, após a conclusão do projeto na sua totalidade, ficará em 51 comboios dia de 750 metros de comprimento. Portanto, os estudos que fizemos dão como procura só para o troço Évora-Elvas-Caia, no final, com a conclusão do projeto, 12 comboios dia e uma perspectiva a médio prazo de 36 comboios dia. O Corredor Internacional Sul é um conjunto de ações, de empreitadas, que têm vários níveis de desenvolvimento, algumas já executadas, outras em construção neste momento, outras ainda em projeto e outras em fase de contratação. Já executada é o troço final da linha do Leste, que liga Elvas a Caia, a que está agora em construção e já falava, são as várias troços, e já os vamos ver das plataformas, ou da plataforma entre Évora Norte e Elvas. Ontem consignamos a última componente deste grupo de empreitadas, que é a instalação da superestrutura de via e catenária exatamente entre Évora e Elvas, e também a construção da plataforma
da alteração da linha entre Évora e Évora Norte, utilizando o ramal de Estremoz. Portanto, foi consignado ontem, digamos que foi a última consignação deste pacote que está em pleno desenvolvimento. Temos também previsto para o final, para o mês de setembro, a consignação da empreitada entre Sines e Ermidas, que é a ligação à linha do Sul, que vai fazer, no fundo, a modernização dessa linha, já vamos falar também sobre ela, nomeadamente através da construção de 2 estações técnicas. Temos também já em processo de adjudicação, embora passando para o próximo quadro comunitário de apoio, a grande intervenção também na linha de vendas novas, continua a ser a nossa grande ligação norte-sul em termos de mercadorias. Para o PNI 2030 e, portanto, para o próximo quadro, estão previstas e estão agora em fase de projeto as ligações, a duplicação entre Poceirão e Bombel, a eletrificação e a modernização do trajeto entre Casa Branca e Beja e também, digamos, uma segunda ligação entre Sines e a linha do Sul, que é a variante através de Grândola Norte. Portanto, são projetos que estão previstos para serem executados no âmbito do PNI 2030, assim como também toda a intervenção na zona do Porto de Setúbal e Águas de Moura, que já tem projeto executado e que irá também ser financiado através desse pacote. As principais características técnicas que, digamos, que estas intervenções têm e que se caracterizam, como eu disse, é a preparação para a circulação de comboios de mercadorias com 750 metros de comprimento, aumentando fortemente a capacidade de carga e a economia, obviamente, de escala relativamente aos custos de transporte, a eletrificação total, portanto, através das normas, com a norma europeia, ou com a eletrificação interoperável europeia, de 25 kV a 50 Hz, a sinalização eletrónica, sendo que no troço Évora-Elvas vamos já, pela primeira vez, implementar em Portugal também o sistema de sinalização interoperável, o RTMS, através do ETCS nível 2, e também com a aplicação da rede GSMR, que vai ser estendida a toda a rede nacional. Todas estas intervenções têm aplicação de travessas polivalentes, que permitirão eventualmente uma futura migração para a bitola europeia, caso isso venha a ser considerado. Está prevista a automatização completa e eliminação de passagens de nível em todo o trajeto, e o Évora-Elvas vai ter 2 fases de desenvolvimento. Estamos agora a construir a plataforma em via dupla, sendo que a implementação será em via única, que foi aquilo que foi consignado ontem, deixando, no entanto, tudo preparado para que possa ser feito no curto prazo ou no médio prazo uma implementação da via dupla. A linha de Sines, como eu disse, que vai ser consignada em setembro, é uma intervenção importante, portanto digamos, é o principal eixo de saída direto do Porto de Sines, são cerca de 37 km. A nossa intervenção vai centrar-se fundamentalmente na construção de uma nova estação técnica e a recuperação de uma outra para permitir o tal cruzamento de comboios de 750 metros, portanto aumentando a capacidade dessa linha e uma intervenção em 3 obras de arte correntes. Como eu disse, está previsto, já foi lançado o concurso, a adjudicação já está agora em Tribunal de Contas e espera-se que possamos vir a consignar a obra em setembro. A principal obra, digamos, e a obra mais emblemática deste corredor é aquela que tem sido falada, portanto, que é a nova linha entre Évora Norte e Elvas, de uma extensão de cerca de 90 km. Como foi dito pelo Zé Limão há bocado, é talvez a maior obra ferroviária de linha nova feita nos últimos 100 anos em Portugal, e pela sua extensão, nós dividimos-la em várias fases, quer na linha nova, que é aquela que está ali azul, portanto com 3 troços distintos, quer também na ligação entre Évora e Évora Norte, onde nós aproveitamos parte do ramal de Estremoz, o antigo ramal de Estremoz, e que foi consignada ontem a sua execução. Depois a ligação à fronteira já foi executada e agora ontem consignamos a empreitada que vai, portanto eu estou a falar aqui de plataforma exclusivamente, a empreitada que vai colocar via férrea, travessas, carril, balastro e catenária em toda a extensão entre Évora e a fronteira com a Espanha. Foi a eletrificação a 25.050 Hz, para posterior ligação à Espanha, que vai fazer também a mesma situação de eletrificação até à fronteira portuguesa. Como eu disse, os vários troços em que ela foi dividida, a primeira que foi ontem consignada, o Évora-Évora Norte, são cerca de 10 km de via férrea,
tem 8 obras de arte correntes e 3 especiais. A segunda, que é o Évora Norte de Freixo, já da linha nova, portanto, que está em construção, são cerca de 20 km. Tem uma estação técnica, portanto, estações, vai ser uma via única, são as estações de cruzamento para comboios de 750 metros. Temos 13 obras de arte correntes e 6 especiais. O terceiro é o Freixo Alandroal. Freixo é uma aldeia, digamos, no meio do Alandroal, é exatamente a situação de corte deste terceiro troço. Também tem uma extensão semelhante, cerca de 20 km, tem uma estação técnica, tem mais obras de arte correntes e especiais. O quarto, desculpem, é aquele com maior extensão, que é o entre o Alandroal e a inserção desta linha nova na atual linha do leste, digamos, com uma concordância que permite ir para Elvas ou seguir diretamente para a fronteira. São cerca de 38,5 km de via férrea, com uma estação técnica, 26 obras de arte corrente e 13 obras de arte especiais. Finalmente, a obra que nós já concluímos é a ligação entre Elvas e a fronteira, portanto, no fundo, fazendo a modernização da linha existente, da linha do leste, num troço com cerca de 11 km e 2 obras de arte corrente e outras especiais. Aquela empreitada que nós consignamos ontem também é aquela, como eu disse, aquela que vai implementar toda a superestrutura de via catenária em toda esta plataforma entre Évora e linha do Oeste. Portanto, a linha do Oeste e também entre Elvas e a fronteira, visto que a linha do Oeste não é eletrificada. Portanto, vamos ter cerca de 105 km de nova via Bola-Estrada, com carril IC60 e travessa de botão polivalente. Vamos ter cerca de 140 km de nova catenária e uma plataforma para via dupla de 79 km e as tais 3 estações técnicas que falamos. Em complemento disto, já está em curso, portanto, a empreitada de sinalização, é um pacote maior chamado lote B de sinalização, engloba a linha do Douro, engloba a linha da Beira Alta, portanto tem componentes de corredor internacional norte e corredor internacional sul, que vai, no fundo, implementar numa segunda fase. Numa primeira fase faremos sinalização eletrónica, mas vai implementar depois, na fase final, para circulação já com o RTMS nível 2, que é, digamos, a sua primeira instalação, juntamente depois com a Beira Alta, em Portugal. E, neste caso, esta linha, todo este corredor ficará debaixo do comando e controle do Centro de Comando Operacional de Lisboa. Queria aqui trazer também, de uma forma relativamente breve, imagens que dão a dimensão da obra que estamos a executar em pleno Alentejo. Portanto, é uma obra bastante significativa, quer em termos de impacto no terreno, quer em termos de impacto visual, quer até em termos de impacto económico na zona. Nós temos cerca de 1.600 trabalhadores neste momento nas 3 zonas e vamos ter mais agora com a consignação que foi feita ontem. E temos realmente obras de arte, pontes com uma extensão significativa e que envolvem efetivamente um recurso a meios, enfim, com alguma capacidade para executar. Portanto, como vemos, paisagem alentejana típica, a planície, rasgada por este corredor, mas que efetivamente tem necessidade, exatamente por causa da questão das pendentes, termos uma série de viadutos com alguma expressão. Temos aqui vários, este é um dos maiores, não o maior, mas um dos maiores. Temos também, obviamente, em zonas de plataforma por aterro, a preocupação de construir passagens agrícolas que permitam, digamos, a permeabilidade dos terrenos e a passagem, digamos, e a acessibilidade entre os dois lados da via. Temos viadutos com extensões e digamos, com vãos centrais em arco, portanto, com alguma dimensão, portanto, com uma extensão significativa. Portanto, são realmente obras de arte com peso e com significado. Este é um dos maiores, quer o anterior, o CEFES, que tem 664 metros de comprimento, quer este são dos maiores em obra. Temos vários tipos de construção, desculpem lá voltar atrás, temos a utilização de cimbrosolo, como temos a utilização de vigas de lançamento, portanto há aqui a ocasião de, digamos, de utilizar várias formas e várias soluções construtivas, e temos, obviamente, para isto tudo, trabalhos monumentais, terraplanagem e de drenagem. Vemos ali a construção de uma passagem hidráulica que há de ficar depois debaixo de um dos
de um dos aterros, e que, no fundo, têm uma expressão de milhares de metros cúbicos movidos, que é bastante significativo ao longo destes 90 quilómetros. A obra concluída tem aqui, portanto, algumas imagens. Isto é a saída da estação de Elvas em direção à Espanha, portanto, a antiga linha do Oeste, foi a sua renovação e a sua preparação. Vemos aqui, atualmente, o único comboio de passageiros que lá circula, que é uma automotora que vem do entroncamento e que vai até Badajoz, e onde fizemos algumas intervenções nos pontos existentes. Trago aqui a ponte do Queia, que foi modernizada, era uma ponte metálica e passou a ser uma ponte de betão armado com outras características. Portanto, em termos de conclusão, o resultado deste pacote de investimentos no Corredor Internacional Sul, obviamente, tem como primeiro objetivo assegurar a ligação ferroviária entre o sul de Portugal e a Europa. Tem como segundo, como eu já falei há bocado, aumentar a capacidade para cerca de 2,5 vezes a atual. Portanto, ou seja, passarmos 36 comboios dia com 400 metros de comprimento para 51 comboios dia com 750 metros de comprimento. Tem também como resultado a redução do tempo de trajeto, em consequência não só da menor distância percorrida, como vimos, mas também através da utilização de comboios de tração elétrica que permitem, digamos, arranques muito mais rápidos do que os comboios a diesel atuais. Temos também como grande objetivo reduzir fortemente a sinistralidade rodoviária, não só pela eliminação das passagens de nível, mas também pela transferência que vamos propiciar do modo rodoviário para o ferroviário. E, finalmente, em termos de custo, iremos reduzir os custos operacionais da IP em cerca de 0,17 milhões de euros ano e estimadamente a dos operadores em cerca de 1,8 milhões de euros ano. As consequências ambientais, portanto, em termos de, como foi falado, isto é um investimento sustentável, é um investimento que tem uma preocupação ambiental forte e o comboio é, digamos, a solução de transporte que está hoje claramente em cima da mesa como resposta a essas necessidades. Um comboio de 750 metros de carga contentorizada equivale a retirar de transporte rodoviário a longo curso cerca de 55 kg. O que isto traz como consequência, e numa projeção que fizemos, até 2046, uma redução de cerca de 428 milhares de toneladas de CO2 equivalente em termos do transporte de mercadorias. Estamos só aqui a falar do transporte de mercadorias. As consequências ambientais são óbvias. Portanto, há mais transporte ferroviário, mais tração elétrica, mais utilização de energias limpas, digamos, com uma diminuição forte do transporte rodoviário, a utilização de combustíveis fósseis e, obviamente, uma redução significativa de emissões de gases com efeito de estufa. Era isto que eu gostava de apresentar, portanto, é, digamos, a síntese daquilo que estamos a fazer no Corredor Internacional Sul.